da TV Câmara. Eu volto a falar aqui a respeito da relação do contrato da UPA Zona Norte com a empresa IGH. Semana retrasada eu trouxe aqui uma série de denúncias, foram trazidas por colaboradores do Instituto de Humanização do IGH. Esses depoimentos, todas essas denúncias foram gravadas, foram degravadas e foram trazidas exatamente como as pessoas falaram. Trago aqui outras denúncias trazidas por dois profissionais, um deles se desligou do IGH e a outra profissional foi demitida. A justificativa que correu para a demissão dessa profissional, uma auxiliar de enfermagem, é que ela tinha boca muito grande, reclamava demais. Repito, a situação aqui que eu estou trazendo novamente será, as primeiras denúncias já foram encaminhadas ao Ministério Público, ao Ministério Público do Trabalho, ao Ministério do Trabalho, à Secretaria da Saúde e ao governo, ao prefeito Daniel Guerra. Mas até agora eu não recebi nenhum tipo de resposta das inúmeras irregularidades que foram trazidas por aqueles profissionais e que ferem esse contrato. Termo de contrato que foi celebrado ainda no dia 14 de agosto entre o município de Caxias do Sul e o IGH. Vamos então aos itens. Ainda sobre a questão salarial. Além de terem começado os trabalhos em 20 de setembro sem qualquer contrato ou vínculo empregatício, no final do mês houve a assinatura do documento, mas em regime de experiência, o que não poderia acontecer tendo em vista que as funções já se haviam iniciado dias antes. Além disso, o valor pago aos profissionais técnicos de enfermagem é de R$ 1.417, isso está em desacordo com a convenção da categoria que preconiza um piso de R$ 1.554. A denúncia das enfermeiras também já era um edital por um valor e o pagamento, na folha de pagamento, um valor bem inferior. É importante ressaltar que os salários não são acrescidos de qualquer benefício. A CLT prevê auxílio escolar, incentivo à capacitação, bem como a questão de pagamento ou compensação com folga para quem está de plantão em feriados. Numa reunião realizada com o Sinsaúde, que representa os técnicos de enfermagem, os gestores do IGH argumentaram que, entre aspas, se passaram da data com relação ao auxílio educação. Já com relação ao vale-refeição, acertaram um pagamento retroativo. A questão do adicional noturno trazido tanto pelas enfermeiras, que eu já denunciei aqui, e que denunciaram a empresa no primeiro momento, quanto pelo Sinsaúde, não será alterado. De acordo com a empresa, a justificativa para não alterar algo que é direito dos colaboradores é que na Bahia é assim, com pagamento das 10 da noite às 5 da manhã. A convenção coletiva diz que o pagamento desse abono deve ser feito a partir das 22 horas até o final do turno, que pode ser bem mais do que às 5 horas da manhã. O cerceamento do IGH aos profissionais, sobretudo com relação ao não pagamento de horas a 100% para quem trabalha em feriados, ou a sua compensação com uma folga, ganhou a interpretação correta de um advogado do próprio IGH, que veio da Bahia. Para ela, deve-se cumprir a lei que preconiza o pagamento de 100% ou abono com folga. Uma outra denúncia é o erro na carga horária. Nos contra-cheques constam 220 horas mensais. Para fazer uma escala de 12 por 36 ou 12 por 48, o trabalho chega no máximo a 180 horas. Tal equívoco incide mais descontos e desvantagens aos profissionais. A UPA Zona Norte não possui protocolos de atendimento ainda. O contrato foi assinado dia 14 de agosto, nós já passamos 3 meses e o contrato, a cláusula 9ª do contrato que foi assinado com a Prefeitura, inciso 37, letra B, prevê que em 3 meses é preciso estar disponível o protocolo de atendimento e os protocolos de procedimentos dessa empresa. E isso tem que ser acessível, tem que estar na internet, a gente tem que ter acesso. Isso não está, a gente não tem acesso a isso ainda. Então foram solicitados documentos em até 90 dias após a assinatura do documento. Ele já deveria existir até o dia 14 de novembro, não foram disponibilizados. Isso ficou claro numa decisão tomada pela gestora da unidade, a senhora Eliana. Ela definiu que a ala da pediatria atenderia adolescentes até 14 anos. Um dos problemas encontrados quando da regulação desses pacientes nos hospitais é que não existe UTI pediátrica para atender essa faixa etária. No Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Constituição Federal diz que pode ser classificado como uma criança, uma pessoa até 12 anos incompletos. A falta de preparo de alguns profissionais foi novamente levantada.
Isso aliado à falta de conhecimento da existência de protocolos, como eu já disse. Além disso, de acordo com 2 colaboradores que estiveram no meu gabinete, muitos pacientes recebem apenas soro fisiológico, sem qualquer medicamento, ou quando esse é administrado, é feito com dosagem abaixo da necessária ou muito superior. Na maioria das vezes, a medicação é aplicada em doses mínimas. Na questão do despreparo, ficou evidenciado em situações em que algumas medicações endovenosas foram aplicadas no músculo e vice-versa. Falta de medicamentos, novamente eu trago à tona. O IGH deixou faltar estoque de paracetamol em gotas para ser dado às crianças. Não bastasse isso, nas primeiras semanas da UPA, ocorreu o uso indiscriminado de Plasil. E de acordo com o médico que já se desligou da unidade, para qualquer dor, o remédio era Plasil. Algo que parece cômico, a UPA Zona Norte não dispõe de soro fisiológico de 100 ml. A técnica de enfermagem que nos procurou confirmou que na necessidade de aplicar medicamento em um paciente, teve de abrir um recipiente de 500 ml de soro e descartar 400 para restar os 100 ml que foram prescritos. Também uma denúncia que chegou ao nosso gabinete é de que a equipe médica da UPA sofre censuras por parte do IGH. Grande parte dela se deve à situação de exames. Gestora da empresa, de acordo com o relato, esses dias lá no IGH surtou os corredores ameaçando de demissão médicos que solicitassem exames como ecografias. Por não haver auxiliares de um laboratório, e essa é uma outra irregularidade, no edital havia a procura, havia ali a disponibilidade do cargo de auxiliar de laboratório, mas não existe lá, são as próprias enfermeiras e técnicas de enfermagem que manipulam o sangue de pacientes. Esse material é enviado para análise do pronto atendimento 24 horas no postão. No entanto, muitas vezes o sangue chegou coagulado ao local de análise, sendo necessárias novas coletas e aguardo por mais de 8 horas para saber o resultado dos exames em cadeiras desconfortáveis numa sala improvisada. Talvez a denúncia mais grave seja que incorre contra o contrato celebrado com a Prefeitura e que incide em multa e pode gerar, inclusive, quebra de convênio, seja a de subcontratação da empresa para gerir as escalas de pediatria. Conforme a comprovação em cheque, que é o pagamento dos profissionais do setor infantil, é feito por uma empresa chamada SS Serviços de Saúde Limitada, uma empresa de Erechim. O médico recebeu o pagamento do plantão através desse cheque, e o cheque é dessa empresa SS Serviços de Saúde Limitada, que é uma empresa de Erechim. Eu desconheço, no contrato da IGH com a Prefeitura, fala em subcontratação, fala em terceirização, mas não em serviços como pediatria. Então, é uma pergunta que eu vou fazer novamente, se há terceirização ou uma quarteirização, no caso seria quase uma quarteirização, né, de serviços de pediatria. Porque eu tenho a comprovação do pagamento de um médico com um cheque de uma empresa de Erechim, não da empresa IGH. Então, isso é uma situação que precisa ser esclarecida. Além disso, há um relato de que essa empresa estaria gerenciando a escala de pediatrias, essa empresa de Erechim. Existem informações que denotam plantões com 80% dos atendimentos pediátricos sendo realizados por clínicos gerais. O número de profissionais médicos pediatras é extremamente reduzido. Dias atrás também foi denunciado o baixo número de médicos que atendem no plantão. Não uma vez, ao invés de 3 profissionais, o atendimento foi realizado somente por um médico. Isso também fere o contrato. E muitas vezes os medicamentos prescritos pelos médicos não estão disponíveis nas unidades básicas de saúde, obrigando os pacientes a procurarem a UPA novamente. Muitos pacientes, ao ver a demora no atendimento, vão para casa. E a evasão, sobretudo, nos finais de semana é muito grande. Também tem o despreparo da gestora da UPA, a senhora Eliana, foi apontado por todos os profissionais que procuram o gabinete. De acordo com os relatos, em alguns momentos, a representante do IGH chegou a dizer: aqui no Sul, vocês reclamam demais. E não estou aqui para agradar ninguém, sou um pitbull. Esse espaço, se é possível, meu líder, vereador de casa, espaço de liderança. Uma declaração da bancada do PSB, senhor presidente. Uma declaração da bancada do PSB, segue o vereador Alberto Meneghini. Existe lá uma máquina de triagem em algumas funções, pode até existir essa máquina de triagem, mas na UPA Zona Norte dispõe de uma máquina que realiza essa triagem, a triagem dos pacientes. No entanto,
Em diversas situações, a máquina faz a seleção de forma errada e classifica os pacientes com crise asmática, por exemplo, como atendimento normal, sendo que ele é um atendimento de emergência. Ademais, os enfermeiros não possuem autonomia para mudar a cor e a classificação da triagem feita pelo computador. Ou seja, o que diz a máquina é o que diz a máquina, não importa o sentimento e aquilo que observa o enfermeiro. Outras denúncias: falta de segurança. Os auxiliares de portaria não são contratados para andarem armados ou fazerem a segurança do local. Falta de linhas telefônicas, descumprimento do contrato, uma vez que prescreve o mínimo de 25 linhas telefônicas e os colaboradores estão repassando seus números particulares para a regulação de leitos. Falta de medicamentos e materiais, além de faltar paracetamol em gotas, o SAMU precisou recentemente fazer um atendimento no interior da UPA por falta de furosemida. Falta espaçador para aplicação de bombinhas inaladoras em crises pulmonares. O IGH diz que esses materiais são caros, no entanto, podem ser esterilizados. Uma médica fez um dispositivo desses com uma garrafa PET recentemente. Falta lençóis. O atendimento é feito, os lençóis são sacudidos e um novo paciente ocupa o local. A UPA contava apenas com um otoscópio para examinar pacientes. Além disso, não contava com um otocone, que é acoplado ao aparelho. A disponibilidade de abocate, que serve para dar acesso ao veio do paciente para indução de soro e medicamentos, é reduzida, pois não existem alguns modelos do IGH. Não existe critério para regulação de internação. Muitas vezes o paciente é regulado para o hospital e, ao chegar no hospital, recebe alta e é mandado para casa, pois não é caso passível de baixa hospitalar. Faltam alguns tamanhos de luvas, de láctex ou vinil. Ademais, em 20 de setembro, quando iniciaram as atividades da UPA, os setores tinham à disposição apenas uma caixa de luvas tamanho M e um rolo de esparadrapo. Alguns rolos de micropore foram comprados pelos próprios funcionários, trazendo de casa, pagam no seu próprio bolso. E também tem problemas na relação com o postão 24 horas. E, seguidamente, são enviados pacientes psiquiátricos sem acompanhante, muitas vezes essas pessoas, em função disso, são enviados de volta à UPA. Então, são algumas das outros itens que acrescem aquelas denúncias que já trouxe aqui no dia 9 de novembro e que já foram encaminhadas, e essas todas serão encaminhadas novamente ao Ministério Público do Trabalho, Ministério Público e também Secretaria da Saúde. Perguntas que ficam: por que, passados 3 meses, não há ainda protocolos com manuais e procedimentos e ou rotinas administrativas de funcionamento e de atendimentos que deveriam estar disponibilizados, escritos ou no sistema informatizado acessível a todos os profissionais? Não há, e isso fere a cláusula 9ª, artigo 37, itens A e B. Quais são os integrantes da Comissão de Ética Médica, Comissão de Ética de Enfermagem, Núcleo de Segurança do Paciente e Comissão de Controle de Infecção? Isso é previsto na cláusula 9ª, artigo 38, alíneas A, B, C e D. Comissão de Avaliação e Fiscalização de Serviços, isso está previsto no contrato também. Essa comissão tem que ser nomeada por portaria específica. Claro, é uma avaliação trimestral, não passou 3 meses, mas essa comissão talvez já devesse existir para analisar todas essas denúncias. Também essa comissão deve ser integrada por 2 membros da sociedade civil, escolhidos entre os membros do Conselho Municipal de Saúde, e 3 servidores da Secretaria Municipal da Saúde, cláusula 3ª, parágrafo 1º até o 7º. Qual a relação do IGH com a empresa SES Serviços de Saúde Limitada, cuja essa empresa de Erechim pagou o médico um valor de R$ 1.400 pelos seus plantões? E se existe terceirização, ou melhor, quarteirização agora no sistema de pediatria? E também os serviços terceirizados para atividades acessórias, né, porque se refere a isso, né, a questão da subcontratação. Isso está na cláusula 9ª, a linha 27. Então, todas essas situações são situações em que são prerrogativas de um vereador investigar. É um contrato de gestão da saúde. Essa empresa recebe R$ 1.800.000 por mês e nós seríamos tolos se a gente não investigasse isso aqui, se a gente não levasse a sério aquilo que os colaboradores nos trazem, se a gente não gravasse esses depoimentos e seríamos omissos se a gente não trouxesse à tona essa situação e não levasse adiante. Quero também cobrar do Ministério Público do Trabalho, do Ministério do Trabalho, maior agilidade nos documentos que a gente leva para eles. Nós levamos inúmeros documentos, né, que precisam
passar pelo Ministério Público, pelo Judiciário. Às vezes se diz assim, poxa, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Estadual, eles administram mais que os próprios vereadores. Mas como a gente não tem respostas das secretarias específicas do Executivo, é bom que a gente encaminhe esses documentos todos aos órgãos competentes para a devida investigação. Senhor presidente, era isso, eu trago à tona, não é ser contra o funcionamento da UPA Zona Norte. A UPA Zona Norte, ela é um projeto não dessa administração, atende às necessidades de uma região da cidade que precisava sim dessa UPA Zona Norte. Nós precisamos melhorar o atendimento da população, não é ser contra a ideia da UPA Zona Norte, mas é fiscalizar de perto a empresa que foi terceirizada e que deve sim cumprir. E não adianta alguém dizer, não, mas só faz 1 mês, só faz 2 meses. Não, tem que cumprir desde o primeiro dia o contrato que foi assinado, porque são valores que são pagos pelos meus impostos, pelos impostos de vocês, pelo imposto do cidadão que vão para essa empresa.